Então nós vamos fazer uma oração, nós vamos orar. Deus amado, Pai bondoso, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Mestre Jesus, que conhece a cada homem e mulher que agora se encontra, ó Pai amado, ouvindo a Tua palavra onde quer que estejam, são homens e mulheres dedicados a continuarem crendo, não porque, Deus amado, isso foi deles mesmos, ó Pai, mas isso foi tão somente de Ti. O Senhor imputou, o Senhor colocou tais tipos de sentimento ou tal fé para eles e elas crerem. Como aconteceu comigo e cada um dos meus amados irmãos que aqui se encontram nessa noite. Meu Deus, tem misericórdia. Nos ajude a continuarmos crendo, ó Pai. Independente da circunstância, independente das dores, independente do que nós enfrentemos, continue a nos dar, Deus amado, condições para crermos. Sem titubear, sem pestanejar, sem olharmos para trás, ó Deus, mas simplesmente crermos até a sua volta. Mestre, oramos a Ti, pedimos que o Senhor nos ilumine, ó Deus amado, que o Senhor de fato traga a Tua iluminação para que esta palavra seja aplicada nos corações. Sabemos que o Senhor já nos iluminou, ó Pai, quando essa palavra foi feita, ó Deus amado, digitado, mas o Senhor bem conhece nosso coração e sabe que o nosso intuito nessa noite é tão somente ó Deus amado, nos tornarmos o canal de bênção, boca de ouro, para abençoar aqueles que estão necessitados. Se o Senhor quer exortar, exorte-os. Se o Senhor quer consolar, console-os. Se o Senhor quer, ó Deus amado, edificar, edifique-os, mas conforme, segundo a sua palavra. E qualquer ação humana caia por terra, Senhor. Assim eu oro, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, meu irmão. Meus amados, um certo irmão nosso, ele assim escreveu sobre uma dificuldade, ou pelo menos sobre algumas dificuldades que ele enfrentou durante um período da sua caminhada. Ele diz que as perdas, as mortes de pessoas queridas foram significativas para ele. Mas o fato é que, ele diz que ele ontem, no dia, ele descreve, que fora num velório, um local onde estava sendo velado o corpo de um conhecido, de um jovem amigo dele, que havia sido então alvejado por um infarto fulminante e morreu muito jovem. Mas ele diz que após ele parar um pouquinho para refletir, ele percebeu que na mesma semana havia uma outra pessoa muito amiga dele, havia sido alvejada também por um infarto fulminante e havia morrido também. 2 casos na mesma cidade, de 2 pessoas conhecidas desse irmão nosso. Mas o fato é que ele, então, impressionado com esse tipo de morte, um tanto rápida, direta e objetiva, se eu posso assim colocar, ele diz que à noite ele sonhou, que à noite ele teve um sonho, que à noite ele deitou e com a cabeça um tanto mais cheia, e então ele deitou e sonhou. Ele sonhou que a sua caminhada era colocada como se fosse um ônibus, e o ônibus parado, e ele entrou. Mas ele chegou dentro daquele ônibus e ele percebeu que havia todos os seus familiares e conhecidos dentro daquele ônibus. Interessante é que, após um período caminhando, brincando, festejando com aqueles irmãos, com aqueles familiares, com aquelas pessoas queridas, ele diz que, naquele momento, houve uma freada brusca e alguém lá na frente disse: fulano de tal, desce. E ele não entendeu. Descer, se esse não é o meu ponto, não é o local, os meus familiares não vão descer nesse ponto. Depois do motorista novamente ser enfático, dizendo: desce, chegou o seu ponto. E ele então desceu. E ele diz que naquele sonho, ele desce e vê os seus familiares, os seus filhos, sua esposa, seus pais, irmãos, amigos, darem prosseguimento à viagem. E aí ele então parou no outro dia para fazer a reflexão do que de fato aconteceu naquela noite. Entendemos que este ônibus, assim nós podemos usar desse sonho desse irmão, para dizer que a morte, a vida é comparada a esse ônibus. Todos nós estamos dentro desse ônibus. Todos nós, grandes e pequenos, jovens e idosos, estamos dentro desse ônibus. Uma hora, mais dia ou menos dia, uma hora vai chegar o ponto da nossa parada.
onde alguém lá na frente vai dizer: Márcio, pode descer, porque o ônibus dará prosseguimento, os seus familiares darão prosseguimento, mas você fica por aqui. Aqui é o seu ponto final. As pessoas que nós amamos vão continuar a viagem sem nós. Uma hora todos vão ter que descer, todos descerão, mas a questão mais importante de todas é: como será a vida depois que nós descermos desse ônibus? Vou botar aspas. Como será a vida depois que nós descermos desse ônibus? Como será a eternidade, como nós falamos hoje pela manhã? Como vai ser? Homem e mulher, de qualquer ser vivo, é que nós estamos adentrados no universo de morte, que nós estamos vivendo nos últimos dias da nossa vida, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta. E, embora sejamos conscientes disso, os seres humanos, nós seres humanos, vivemos em uma bolha muito frágilzinha, muito frágil, muito insignificante. Como nós temos visto e acompanhado nos jornais, aqui em Utinga já houve um caso, e tantas outras cidades do Brasil e do mundo, como a vida é frágil, que um vírus insignificante causa tanto transtorno e tanta moléstia e tanta mortandade na sociedade, no mundo. E isso nós precisamos entender, que a vida do ser humano é uma bolha, uma bolinha. Então, se pararmos para pensar, nós temos que nos preparar para viver. Nós temos que nos preparar para morrer e não para viver. E nós fazemos o inverso. De fato, eu preciso dizer para você que está me ouvindo nessa noite, você que está aqui também, a verdade básica é que a vida é muito mais do que nós imaginamos. A vida, de fato, é muito mais frágil do que nós imaginamos. E como ela é frágil. E nós também entendemos que a morte não é o fim de todas as coisas da nossa existência, porque ainda existe a eternidade. É uma porta que se abre para a eternidade. E há muitas especulações, nós vamos entrar no texto, mas existem muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. E de fato Jesus, quando ele volta, ele não nos dá nada sobre, nenhum tipo de informação sobre isso. E há um profundo mistério acerca da morte. E milhões de pessoas buscam os terreiros de Umbanda, milhões de pessoas buscam os médiuns, a mediunidade, para terem cartas psicografadas dos seus entes queridos, para trazer algum tipo de resposta, algum tipo de relação dos mortos com os vivos, de vida e morte. Porque a morte, de fato, não é fácil de ser compreendida. A morte nunca foi e nunca será. Por isso é que as pessoas têm tanta curiosidade e tanta sede de compreensão e busca de maneira insaciável compreender o que acontece depois da morte. O que significa, como nós estaremos depois dela. A morte, de fato, não é o caminho para o purgatório, porque não existe purgatório. A morte também não é a porta da reencarnação, porque não existe, ela é surreal, ela é irreal, não existe a reencarnação. A morte também não abre a porta do sono da alma, porque a alma não dorme. A alma não dorme, a palavra do Senhor nos ensina claramente isso, lá no Evangelho de Lucas, quando o rico e Lázaro se deparam com ela. A morte é um momento muito difícil para nós enfrentarmos. Nós, de fato, temos tantas dificuldades para enfrentarmos. Tememos lutar, tememos enfrentá-la, tememos e como tememos se sermos alvejados por esse arqui-inimigo, mas é inevitável, é inevitável, é inevitável. A morte, para uma pessoa, de fato, salva em Cristo Jesus, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O reverendo Hernandes, ele tem uma frase muito interessante que diz que para os filhos de Deus, a morte não é uma tragédia, mas uma promoção. A morte não é uma tragédia, mas a morte é uma promoção. Não é o fim da vida, mas o começo das bem-aventuranças
eternas. E é isso que nós precisamos compreender, o que Cristo Jesus voltou do reino dos mortos. Como Cristo se depara diante dos seus 11 discípulos, de homens crentes ou não, incrédulos ou não, que agora tem perspectiva de crer, agora tem esperanças em continuarem crendo, embora que estão com medos, e muito medo nos seus corações. Então o texto em questão, João capítulo 20, que nós lemos nessa noite, do verso 24 ao verso 29, com a morte do Senhor Jesus Cristo, os discípulos foram tomados por um grande desânimo, por uma grande incredulidade. O verso 24 encabeçado, a incredulidade de Tomé. O desânimo dos discípulos, ao ponto deles não darem mais crédito ao que nós lemos aqui há pouco, em Lucas 24, verso 11, quando as mulheres dão testemunho a respeito, nós o vimos, ele está vivo, e eles, nós não cremos nesse negócio não. Assim, a palavra do Senhor nos mostra que os discípulos do Senhor Jesus Cristo creram no Senhor, porque viram em suas mãos as marcas dos cravos. A incredulidade era tamanha que fazia necessário esse tipo de aparição do Senhor Jesus Cristo. Mostrar as mãos, vejam que o meu lado, vejam as minhas mãos. E ele então trabalha de uma maneira exortativa, dizendo, mas bem-aventurados foram os que não viram, mas creram. E ele faz isso apontando para mim, para vocês que estão nos ouvindo nessa noite. Então João, no capítulo 20, no verso 24, nos narra a palavra do Senhor, que as portas estavam fechadas. O verso 19, ao cair da tarde daquele dia, do primeiro dia, no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse, paz seja convosco, shalom aleichem. As portas estão fechadas, e naquele exato momento Cristo se faz presente. Os discípulos estão tomados por medo. Os discípulos estão, de fato, sendo consumidos vivos pelo medo. E quantos de nós não somos consumidos vivos pelo medo da morte? Eles estão com medo da sua vida ou da sua caminhada, da sua vida ter o mesmo fim fatídico de Cristo Jesus. Jesus foi assassinado. E é nesse momento, a comunidade de Israel, a comunidade de Cristo Jesus, estava reunida com os discípulos, e tendo medo, eles acabam tomados de si, tranque a porta. Além de tudo, eles são galileus, e isso precisa ser dito nessa noite. Eles sendo galileus, e galileus em Jerusalém, não eram bem vistos. Eles não eram bem quistos na cidade de Jerusalém. O medo é amplamente experimentado pela comunidade apostólica, dizendo, será que nós teremos o mesmo fim? Será que nós morreremos? Eles não estão preparados para a morte. Eles não estão preparados para encontrar com a morte. Na comunidade há um vazio que ninguém pode preencher. E esse vazio que ninguém pode preencher, esse medo que nós percebemos no texto, percebe-se que é a ausência da presença de Cristo. E ninguém pode preencher a não ser o próprio Cristo. Falta Jesus. Está faltando Jesus no meio desses discípulos. Quando o medo impera, é a falta do Senhor Jesus Cristo. Eu boto falta no sentido, boto aspas, porque o Senhor Jesus Cristo é onipresente, mas de maneira que nós possamos vê-lo, de maneira que nós possamos crer nele, de maneira que nós possamos depositar nossa fé nele. Falta Jesus de repente no seu casamento, quando você enfrenta tantas dificuldades na sua família, nos seus negócios, falta Jesus. A quem seguirão agora? Eles estão órfãos, eles estão tomados pelo sentimento de medo. E a quem nós vamos seguir agora? A quem eles seguirão agora? Quem poderão? O que poderá eles fazer? O que eles agora, abandonando tudo o que eles poderão fazer? Está anoitecendo, diz a palavra do Senhor no verso de número 19. Ao cair da tarde, a tardezinha, no crepúsculo, está anoitecendo em Jerusalém, e também no coração dos discípulos, as trevas começam a imperar, as trevas da incerteza, as trevas do medo, as trevas da tristeza, as trevas da desesperança. Dentro da casa, estão com as portas fechadas pelo medo. É uma comunidade sem missão, é uma comunidade sem horizontes, é uma comunidade encerrada em si mesma,
É uma comunidade que não tem possibilidade de fazer acolhimento, porque ela não pode acolher nem ela mesma. Ninguém pensa agora em sair pelo caminho, ou pelos caminhos, a anunciar o reino de Deus, fazer cura como Jesus Cristo fez, para ensinar como Jesus Cristo ensinou, porque agora eles estão totalmente perdidos, estão trancafiados e fechados. É uma comunidade que está desfalecendo, é uma comunidade que se encontra agora entrando em um estado muito complicado. O medo deixa os homens, o medo deixa as mulheres, o medo deixa as pessoas desfalecidas sem qualquer perspectiva. E é isso que o maligno quer colocar, e é isso que o mundo quer colocar, e é isso que a carne quer colocar em nós. O medo de nos depararmos, encontrarmos com a morte, sem estarmos preparados com o Senhor Jesus Cristo, sem que a nossa paz esteja feita com o Senhor Jesus Cristo. Quando a incredulidade impera, o medo impera, e todas as outras coisas horripilantes também imperam. Mas o verso 20, vamos lá para nós. O verso 20 diz: e dizendo isto, lhes mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. No verso 20, Shalom Aleichem, o Senhor diz no verso 19, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou. Jesus pôs-se no meio deles e transmite a mesma saudação da paz. Porque só pode ser dissipado os medos, os temores, a incredulidade, quando a paz de Cristo entra, quando a paz de Cristo reina. E essa paz é para combater o medo, esta paz é para dissipar todos os tremores que eles estavam vivendo. Somente a paz, somente a Shalom Aleichem de Cristo é capaz de nos fazer enfrentar a morte sem medo. Pois o que já tem a paz de Cristo, diz o texto, a morte não é o fim, mas como bem falou o reverendo Hernandes, é uma promoção. Ele ou ela foi promovido. Mas então, verso 26, nós temos um segundo momento, que Cristo se apresenta para os discípulos, mas Tomé não está no meio. O verso 26, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. O verso 26, o encontro de Jesus com Tomé. Tomé estava ausente no primeiro momento, capítulo 20, verso 19 ao verso 23. Tomé está ausente. Jesus aparece novamente e num ato gracioso ele vem para curar a incredulidade, curá-lo da sua incredulidade, mostrando de fato assim, que ele não deixa dúvida no coração do homem. E foram 11 discípulos tratados, ou pelo menos 10, porque Judas se perdeu, mas haviam as mulheres, mas tratando a nível do colégio apostólico, 10 estavam ali reunidos, e Tomé diz assim, mas eu não pude ser curado, eu não tive condições de ser curado, porque eu não vi. Ele vem com a cura da nossa incredulidade, mostrando assim que ele não deixa dúvida no coração do homem, no coração da mulher. Nós não podemos ter dúvidas. A nossa grande certeza é que Cristo ressuscitou. Tomé, segundo o que já vimos, não era o único a duvidar. Os outros viram e creram da mesma forma. Ele precisava ser curado, assim como eles todos foram curados. E paulatinamente Jesus cura cada um daqueles discípulos. Jesus não reapareceu aos discípulos para julgar Tomé, mas para, assim como fez com Pedro após o negar, ele voltou para curá-lo da sua ferida. Jesus é o pastor que tem misericórdia, Jesus é o pastor que se compadece, e esse é o caminho tão fantástico que nos mostra, quando nós descermos do ônibus da vida, Jesus estará lá naquele ponto primoroso, dizendo, venha Márcio, venha filho, porque não nos deixará sozinho, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, e isso é escatológico, quer seja nessa vida, ou quer seja na outra vida, não importa a vida, o que importa é que nós precisamos ter a Shalom Aleichem de Cristo em nossos corações. Jesus, de fato, traz uma palavra para
tratar, para confortar e consolar o coração de Dídimo, de Tomé. As palavras de Jesus na segunda vinda é dirigida especialmente a Tomé. Diz o texto, e logo disse a Tomé, dando a ideia de imediato, com certeza Tomé viveu, ou pelo menos viveu dias amargurados, porque não conseguia acreditar em seus companheiros. Mas espera aí, Pedro, foi mesmo, Pedro? Tomé dizendo, mas Tiago, ô Natanael, como é que foi esse negócio? Jesus apareceu. Não, moço, para com esse negócio, vocês estão criando conversa aí. Mas não estou dizendo Tomé, ele apareceu aqui, Tomé, ele esteve conosco. Mas Tomé está relutando. Tomé está tendo dificuldade para crer na fala dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus companheiros de colégio apostólico. Quantas não são as pessoas? Há uma frase que já vi muito em carros, que diz, Jesus Cristo está vivo. Hoje eu falei com ele. As pessoas dizem que nada, falou com Jesus o quê? E é exatamente isso. O que tem de Tomés, homens e mulheres com as mesmas características de Tomé, chamados dídimos, espalhados por esse mundo de meu Deus, que a igreja do Senhor está dizendo, Jesus ressuscitou, e no entanto, tantos continuam vivendo a incredulidade, que nada, Jesus ressuscitou, que nada, ele não apresentou para mim. Quantas não são as pessoas que estão amarguradas da mesma forma que Tomé, pois não conseguem enxergar, pois não conseguem crer, não conseguem depositar, compreender assim ao que as Escrituras nos ensinam. Jesus vem ao encontro dos homens incrédulos. Jesus vem ao encontro do incrédulo. Jesus se faz presente. E quando ele vem, ele não vem sozinho, por assim dizer, mas ele vem trazendo a paz. Ele vem trazendo a sua shalom aleichem, que de fato coloca no coração humano aquela sensação de que nunca mais haverá um vácuo, haverá um vazio existencial dentro dele ou dentro dela. E essa paz ninguém pode dar, a não ser Jesus Cristo. O sexo não pode dar, o dinheiro não pode dar, os prazeres seculares não pode dar, uma carreira muito boa, muito profícua não pode dar, porque por mais que a pessoa tenha condição, assim foram os grandes vultos do rock em nível nacional, dos grandes empresários e pessoas vultuosas que tiveram tudo que o mundo pode, que o dinheiro podia comprar, mas no entanto morreram de overdoses. Porque é uma paz, a shalom aleichem de Cristo, e Cristo vem ao encontro do incrédulo para simplesmente dar a ele uma nova perspectiva, uma nova expectativa, uma nova esperança. Tomé ansiava por esse momento, a fim de descansar também na paz. Mas Pedro, como é que é essa paz? Pedro, me diz, Pedro. Filipe, como é que é esse negócio, Filipe? E ele também queria sentir. Mas precisamos entender algumas coisas aqui nesse texto. Um dia, como todos nós fomos Tomé, um dia todos nós nos deparamos com essas mesmas ações de Tomé. Incrédulos, nós não aceitávamos o testemunho das pessoas que já tinham tido algum tipo de experiência com o Senhor Jesus Cristo, pela fé, e simplesmente dizia que nada, havia apenas um medo em meu coração, havia simplesmente havia trevas em meu coração. E Jesus se apresentou a mim, assim como se apresentou a cada um de nós, que hoje nós temos a paz com o Senhor Jesus Cristo, a paz que gera coragem, a paz que gera certeza, tira toda dúvida, dissipa toda dúvida, a paz que traz certeza, a paz que traz vida, a paz que gera agora nova perspectiva para cada um de nós caminharmos ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 27 diz então, e logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Chegar também a tua mão e põe-na sobre o meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus confronta a incredulidade de Tomé. Não seja incrédulo, mas crente. Dando a ideia, deixe de fazer o que está fazendo, Tomé. Pare de alimentar esse monstro chamado incredulidade, Tomé. Pare de jogar fogo, lenha nesse fogo, Tomé. Não seja incrédulo, Tomé. Pare de alimentar esse monstro, Tomé. O que costumeiramente gostamos de fazer é gerar medo.
Nós geramos medo, nós geramos incredulidade, nós geramos incerteza, nós geramos dúvida, e Cristo ele vem exatamente para tirar, porque a fé é um dom de Deus, não é nossa, vem de Deus, e Deus manda a fé para tirar. Nós não temos nada que agrada a Deus, porque a nossa própria justiça não passa de trapo de imundície, e é isso que Jesus Cristo vem fazer conosco. Deixe de produzir incredulidade, Márcio, deixe de produzir medo, Márcio, deixe de produzir incerteza, Márcio, creia, descanse na mão potentosa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não produza mais dúvida no seu coração. Creia que o Senhor continua reinando de forma absoluta no trono do universo. Ele ordena a Tomé que tocasse o seu corpo, pois Tomé queria ver se realmente aquele Jesus que apareceu para os seus companheiros era de fato aquele que foi pendurado no madeiro, não era um embusteiro, não era um falso, ou quem sabe um fantasma, coisa do tipo. E Tomé então gera esse tipo de fala, para que no futuro nós não precisássemos de maneira nenhuma dizer e nem ter dúvida. Muitos se portam de tal maneira. Muitos de repente do que estão vendo essa live, não importa no que a palavra de Deus diz, e a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo vai voltar. As profecias bíblicas estão se cumprindo cabalmente, não está faltando uma, e todas elas estão se cumprindo, como nos dias de Noé. Dada a palavra de Noé durante 100 anos pregou, vai vir um dilúvio, e fora visível, estava construindo uma arca no deserto, e as pessoas brincavam, e as pessoas faziam gracejos com Noé. Muitos se portam dessa forma, continuam alimentando a sua incredulidade. Como Tomé recusou a aceitar o testemunho dado pelos 10, fora e continuou incrédulo. E quantos não são os Tomés que não têm fé suficiente para acreditar sem ver? Quantos de nós precisamos de prova para acreditar? Mas o Cristo não fornece provas. É isso que eu acho bacana em Cristo. Jesus Cristo não fornece provas. Jesus Cristo fornece experiências. Ele dá experiência. Como é que eu posso negar a existência de um Deus que fala, de um Deus que eu sinto, de um Deus que eu experimento todos os dias? Como eu posso negar, mesmo diante da morte, minha vida sofrendo algum tipo de ameaça, não posso retroceder, porque Ele vive, Ele reina, Ele continua sendo o Senhor absoluto das nossas vidas. Não é porque você não teve uma experiência com Ele, você deve e de fato vai negar a existência dEle. Mas eu te prometo, eu te digo uma coisa nessa noite: tenha uma experiência, busque ter uma experiência com esse Deus. Nós não vemos o vento que sopra sobre nós. O vento ele é invisível, mas se percebe o agir, é perceptível o tocar do vento nos nossos rostos, no nosso cabelo. Sentimos a presença do vento. Não tem como negar, por mais que ele esteja de maneira invisível. Assim é Jesus Cristo. Assim é o Senhor Yahvé. Assim é o Espírito Santo de Deus. E Jesus agora o desafia a mudar a sua atitude de incrédulo para outra de crente. E eu desafio nessa noite você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mude de postura. Eu te desafio a mudar sua atitude. De um incrédulo para um crente, busque agora a presença do Senhor. O ceticismo decidido de Tomé desvaneceu. As evidências da visão e da audição foram suficientes e não houve necessidade dele tocar em Jesus. Eu vi, mestre, eu te ouço, mestre, mas eu não posso, não, Senhor, não quero lhe tocar, porque pelo simples fato de ver ou de ouvir. Tomé não insiste em sua incredulidade, mas torna-se um crente capacitado a se colocar junto aos outros que viram e creram no Senhor Jesus Cristo. Concluo nessa noite. Quem foi Tomé? Quem foi Tomé nesse texto? Tomé tornou-se o símbolo da desconfiança. Tomé se tornou símbolo do receio, da suspeita, da dúvida.
No Brasil, podemos assim analisar quantas mães colocam o nome dos seus filhos Tomé. Quantos Josés existem? Quantos Pedros? Quantos João? Quantos Marcos, Mateus existem? Mas Tomé, muito pouco. Porque Tomé se tornou o símbolo da dúvida. Tomé se tornou o símbolo da suspeita. Quem aqui ou quem aí recebe o nome ou recebeu, conhece alguém que tem o nome de Tomé? São pouquíssimos homens. Mas quem foi Tomé? Tomé foi aquele que se afastou do grupo. Tomé foi aquele homem, quando Jesus apareceu a segunda vez, Tomé não tinha tido a primeira experiência. O principal erro de Tomé foi sua incredulidade temporária. E sim, nós precisamos entender que ele teve um erro sério de incredulidade, mas o maior erro de Tomé foi ter se afastado da comunhão com os irmãos. No verso 19 do capítulo 20, ele não estava junto com aqueles irmãos. Assim, a palavra do Senhor escreve. Tomé perdeu a bênção do primeiro encontro, da primeira aparição do Senhor Jesus Cristo, porque não estava junto em comunhão com os outros 10. Podemos tirar para nós a seguinte aplicação: quando a dificuldade vier, não nos afastemos ou não se afaste dos irmãos. Não busque o afastamento. Não busque se isolar. Não busque ser um homem, uma mulher que tem os seus problemas, mas então vai e se isole. Não. É nesse momento que você, por mais que esteja difícil, continue congregando. Porque mais dia ou menos dia, Jesus Cristo vai apresentar a você. Quem foi Tomé? Tomé foi o homem que foi agraciado com a segunda oportunidade dada por Deus. Tomé falhou na primeira vez. Jesus Cristo se apresentou e ele não estava presente. E Jesus Cristo dá uma segunda chance. O verso 26 nós já lemos nessa noite. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou no meio e disse: paz seja convosco. E eu quero então nessa noite fechar com essa fala. Nós temos o Deus da segunda chance. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Ele deu uma segunda chance para Pedro depois que Pedro o negou por 3 vezes. Ele é o Deus que deu uma segunda chance para Davi depois que Davi cometeu o homicídio e aquela situação de adultério com a Betseba. Deus deu a Davi uma segunda chance. Vimos que Deus é o Deus da segunda chance quando Ele dá uma segunda chance para Jonas, dizendo: vá para Nínive, eu vou para Tarsis. E ele desobedece, Deus dá uma segunda chance, enviando a baleia. Ele vai de forma teimosa e para Tarsis, Deus então envia a baleia, e ali ele tem, por assim dizer, é obrigado. Quando Deus quer, o homem tem que se submeter. Esse é o Deus da segunda chance. Hoje, o Mestre nos concede uma segunda chance para estarmos vivos, ativos e operantes. Ele nos chama, Ele nos ama, Ele de fato nos libertou de todos os nossos medos e temores e tremores. Esse Deus é o Deus que interage. Jesus usa a mesma expressão, Shalom Aleichem, do verso de número 19, para simplesmente mostrar que esse discípulo, amado discípulo, Dídimo, ele é igual, como também os demais. E então Jesus usa essa expressão uma segunda vez, porque um discípulo seu ainda estava tomado pelo medo. Um discípulo seu ainda estava tomado pela incredulidade. Um discípulo seu estava tomado pelas dúvidas. E nessa noite, meus amados, somente a paz de Cristo é capaz de nos fazer enfrentar a morte sem medo. As dúvidas, as incertezas que simplesmente surgirão em nosso caminho. Pois o que já tem a paz de Cristo, a morte não é um fim, é uma promoção. Aqui a palavra do Senhor então nos ensina isso. Tomé também foi agraciado com uma experiência com Jesus, o ressuscitado. E você, já teve a sua experiência com o ressuscitado? Você já buscou ter experiência com esse Deus? Tomé buscou respostas para as suas dúvidas no Senhor e as encontrou. E Cristo solucionou todas as dúvidas
do coração de Tomé. E você? Onde você tem buscado saciar as suas dúvidas, a sua sede, a sua fome espiritual? Você só poderá saciá-la em Cristo Jesus. Nesse dia, como Tomé, somos convidados a crer no Jesus ressuscitado, no Jesus ressurreto. Sei que as dúvidas virão, mas assim como ele fez para tirar todas as mazelas dos seus discípulos, ele hoje se apresenta da mesma forma para mim e para você. Diante da palavra, no contexto da palavra, ele diz: mais bem-aventurado, verso 29, disse Jesus, porque me viste crestes, bem-aventurados que não viram, mas os que creram. Você já recebeu a Shalom Aleichem de Jesus Cristo para dissipar todos os seus medos. Por isso, nessa noite eu convido você a fazer uma oração. Trabalhe, estude, namore, fique noivo, case-se, faça o que tiver de fazer. Mas saiba de uma coisa: o ressuscitado se apresentará mais uma vez. E você como estará? Reunido com os demais ou totalmente disperso? Percebe que você vai ter muitas atividades. Todos nós temos as nossas atividades, trabalhos, enfim. Mas nunca se esqueça de estar congregado. Nunca disperso. Jesus Cristo vai voltar e nós precisamos estar preparados. Onde você quer estar quando Jesus Cristo voltar? Em comunhão ou disperso? Que Deus nos abençoe grandemente nessa noite. Noite onde nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça onde você está. Nós vamos orar mais uma vez.